comentário que veio a salientar também de melhor forma, para percebermos que somos realmente salvos pela graça mediante a fé em Deus. Isto também é uma coisa que verificou-se, não é, desde os primórdios, quando o povo de Israel é libertado da escravidão do Egito, antes, não é, de Deus dar aquilo que eram os seus preceitos, os 10 mandamentos. Primeiro os tirou da escravidão, e ele apresenta-se assim no primeiro capítulo do Êxodo, no primeiro versículo do Êxodo 20, não é, como Deus que lhes tirou da escravidão. Então nós também, pela graça de Cristo, pela sua morte, fomos tirados da escravidão, e só depois é que entramos para esta nova vida, a qual nos leva a obedecer, mas esta obediência apenas torna-nos cada dia mais semelhantes a Ele, santifica-nos, mas não é capaz de em si mesma produzir a salvação. Unicamente teremos a salvação pela graça, mediante a nossa fé em Jesus. Só para acrescentar um bocadinho, acho que para passarmos de uma vez por toda nesse ponto, né? Quando formos a ver o livro de Mateus 7, verso 20, que gostaria de ler, diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se a pessoa é conhecida pelos seus frutos, vamos dar um exemplo. Quando a árvore é boa, não é? Vai dar frutos que são maus? Não. Também dará os frutos que são bons. Então, só para acrescentar nos comentários do irmão Muzonde, do nosso moderador, então, como já fomos salvos em Jesus, nós produziremos o quê? Bons frutos, não é? Então, já fomos salvos em Jesus, então, naturalmente, produziremos frutos de quem foi salvo. Então, já só para acrescentar nesse aspecto importante que estávamos a ver nesta lição. Muito obrigado, irmão Fernando. Continuando mesmo com o microfone, vamos à próxima tabliça, uma das que vai nos ajudar a fechar o nosso estudo. Depois eu vou abrir para que possam, em algum momento, fazer este comentário final, porque o nosso tempo também já nos foge. Por que é necessário Deus levar a cabo um juízo, sendo que Ele é onisciente? Nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso. Deus não precisa de um juízo para conhecer as nossas obras. Paulo dá ênfase a isto logo no início, não é? Que assim cada um de nós prestará juízo de conta de si mesmo, não é? Diante de Deus. Não porque Deus não saiba, não é? Deus é conhecedor, não é? De tudo, não é? Aquilo, ele vai mais em frente, dizendo aqui. Ele vai trazer, não é, a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, não é, para dizer que Deus tem conhecimento de tudo isto. Mas a pergunta que fica, que não quer calar, é que tipo também os outros lá que estão nos acompanhando têm a mesma questão. Por que que um Deus onisciente, que tem conhecimento de tudo, precisa de levar a cabo um juízo, se ele já sabe de tudo, quando acontece, tudo, até o que está encoberto? Por que que ele precisa de levar a cabo? Bom, é interessante esta questão, né? Por que deve levar o juízo, né? Então, na verdade, será que ele precisa mostrar mesmo que isso deve acontecer ou não? Acredito que sim, não é? Acredito que sim. Até para nossa mente, não é? A nossa mente humana, podemos achar, não é preciso, parece até ser um teatro, não é? Mas é necessário para que todos, não é, venham a conhecer que Deus é o que? É justo. Deus é digno. Então, nesse caso, queremos ver que há Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que fez de tudo, sacrificou a sua própria vida por nós, não é? Para que cada um de nós tivesse o que? A própria salvação, não é? Então, mesmo os mundos não caídos, para testemunhar, não é? O quanto Deus, não é? Deus fez na pessoa de Jesus Cristo tudo para que nós tivéssemos o que? A vida. Porque caso contrário, de novo íamos ter que voltar
aquele aspecto de quê? Da tirania, não é? Da tirania. Então, de uma vez por todas, não é? Esses obstáculos serão dissipados neste contexto. Então, é necessário sim que haja, não é? Esse juízo para que tudo fique claro aos olhos de quê? Da própria humanidade. Então, isso é encorajador para nós, não é? É encorajador para nós. Então, para quem crê, não é novidade, nem pode ter medo disso, não pode ter medo de quê? De juízo, mas sim é para servir de quê? De testemunho que Deus fez de tudo para que cada um de nós alcançasse o quê? A salvação. Muito obrigado, irmão Fernando. Vamos muito rapidamente também ouvir o irmão Zonda, o que ele tem a dizer em relação a esta também questão, um Deus omnisciente, todo-poderoso, que precisa de levar a cabo o juízo. Muito obrigado. Se formos a ver, durante o nosso estudo, nós podemos ver que numa fase inicial, quando se faz análise a este que é grande conflito, no estudo de hoje, nós encontramos que numa fase inicial, olha-se muito mais, principalmente no livro de Daniel 7, o livro que estamos a estudar, olha-se que nos primeiros capítulos nós encontramos a descrição de 4 animais, não é? E o próprio livro de Daniel nos diz que esses animais são reinos e tronos. Então, podemos chegar à conclusão de que realmente esses 4 animais representam a Babilônia, representam a Médio-Pérsia, representam a Grécia e, por fim, representam também o Império Romano. E também nós vimos nesse texto do Daniel a descrição de um chifre pequeno que ascende até os céus, e que esse chifre pequeno chega ao momento em que toma 2 tipos de poder, toma o poder político assim como o poder religioso. Agora, se nós formos a ver durante esse período em que esses reinos estão a vigorar, nós encontramos que maltratam o povo de Deus. O povo de Deus tem uma relação e infelizmente sai mal porque é maltratado, porque há muitas ações injustas que são praticadas contra o povo de Deus. Agora, depois dessa visão, desse movimento, ou melhor, da história do nosso planeta, nós encontramos que o mesmo João, nós encontramos que já no livro do Apocalipse, aliás, no livro de Daniel, nós encontramos que o mesmo Daniel já é levado para a sala de trono. Então, é levado para a sala de trono, e nessa sala de trono nós vimos claramente Jesus Cristo a ser dado o poder, a ser dado a honra, a ser dado. Vimos também no livro do Apocalipse a descrição dos anciãos, aí João a ficar com medo, sem saber quem realmente seria digno de abrir o livro. Agora, mas o que nós encontramos aqui é o seguinte, é que esse realmente é um momento ímpar da história da humanidade. Mas agora, nós encontramos que Deus, Ele, nessa fase, Ele faz a descrição. Nós encontramos momentos em que teremos a ocorrência do juízo. Então, nós encontramos, acima de tudo, que aqui, na verdade, Deus, Ele não faz isso. Por quê? Porque Ele não tem conhecimento dos casos. Porque Ele não saiba que João faz isso, que João faz aquilo. Mas Deus, Ele faz tudo isso, Ele traz esse juízo para quê? É muito mais para o nosso próprio conhecimento. Por quê? Porque vai ser espantoso eu chegar aos céus, me deparar, por exemplo, com o irmão Justino João. Eu sei que o irmão Justino João, quando esteve aqui na Terra, realmente ele era um irmão, era um cidadão que não se importava nada por questões do reino de Deus. Então, vai ser uma grande surpresa para nós lá, vermos esse irmão lá no céu, um irmão que aqui na Terra nunca quis se importar com. Então, lá nós teremos o privilégio de podermos, durante o período de 1000 anos,
quando Jesus voltar, nós estaremos lá no céu durante 1000 anos. Então, nesse período, nós teremos o privilégio de acompanhar a cada caso, ver porque que o irmão fulano está aqui, o que aconteceu, quais são as mudanças que ocorreram para ele poder estar nos céus, e também ver porque que talvez um pastor admirado, um irmão admirado, o irmão fervoroso não está lá. Então Deus, ele irá revelar à humanidade, irá revelar acima de tudo a nós a respeito desse mesmo juízo, porque Deus é um Deus justo. Então Ele trará justiça para aqueles que fizeram bem e trará para aqueles que fizeram mal. Agora, talvez só para esse juízo não implica que lá nós iremos entrar de acordo com as nossas boas ações, no sentido de se as nossas boas ações superarem as más, automaticamente teremos o privilégio de estar lá nos céus. A única coisa que irá garantir a nossa permanência lá é a nossa entrega, é a confissão, conforme foi dito aqui. Então, tudo isso irá garantir com que nós possamos ter o privilégio de usufruir das bênçãos que Deus tem estado a preparar lá nos céus. Para acrescentar que Deus realmente providencia esse juízo, que é um juízo que está dividido em 3 fases. Temos a primeira fase, na verdade, que é a fase do juízo investigativo. Talvez o tempo é muito pouco, que vai até por aí o ano de 1944, é o período de juízo investigativo. Também temos a fase do juízo confirmativo, onde nós teremos o privilégio de confirmar todos os casos lá nos céus durante os 1000 anos. E por fim, quando Jesus voltar, teremos outra fase, que é a fase de juízo executivo, e todo caso que terá sido decidido, e lá já veremos a execução. Muito obrigado, irmão Fernando. São 30 segundos mesmo, já estamos fora daquilo que é o nosso período normal, para poder tecer o último comentário e vamos fechar o nosso estudo. Bom, só para terminar, há um aspecto importante que gostaria de salientar numa das lições, que fala de uma cena magnífica, né? Há 2 momentos, 2 cenas importantes aqui. O primeiro é aquele que acontece aqui na Terra, aquela sequência de todos os poderes, dos reinos e tudo mais. E a segunda cena mais importante é o que acontece aonde? No céu, que é a cena do juízo, e o ancião de dia se aproxima e senta no trono para que haja juízo. Outro aspecto importante é que nós, ao testemunharmos esses assuntos todos, não é? O importante é que no céu haverá redimidos, não é? Quando formos a ver numa das lições que fala da presença dos 24 anciãos lá presentes. Por que não são seres angélicas, mas sim anciãos redimidos nesse caso? Então, esse não é o testemunho, quem sabe, não é, que representam, não é, os redimidos. Então, é sinal de que no céu também haverá redimidos. Queira Deus que eu e o irmão façamos parte desse grupo e estaremos lá nos céus. É o desejo, é todo o nosso desejo desfrutarmos dessas bênçãos celestiais. Muito obrigado, irmão Fernando. É desta maneira que nós fechamos com o nosso estudo para o dia de hoje, a boa notícia do juízo. Quão bom é saber que nós temos um Deus que se compadece daquilo que são as nossas fraquezas. Acima de tudo, nos levanta quando nós caímos. O professor Mark, ele diz o seguinte, vou tomar a leitura de um trecho bastante importante, ele diz: não precisamos temer, Jesus nos defende, o povo de Deus. O objetivo do juízo não é revelar o quanto somos maus, mas revelar o quanto Deus é bom. Nada melhor que revelar a bondade de Deus, porque a bondade de Deus é a misericórdia de Deus para conosco. São as ações de Deus para nos levar a conhecer ao divino. Gostava de convidar-vos para que possam comentar, possam partilhar este estudo, possam colocar um gosto na nossa página e ficar dentro de todos os conteúdos que aqui nós temos transmitido.
Desta feita, queremos desejar um feliz e ótimo sábado. Até a próxima.